Olá, sejam bem-vindos ao Pode Seguir, o podcast da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Blumenau. Eu sou o João Paulo Souza e hoje a gente vai falar de transporte coletivo porque tem novidade nessa área aqui em Blumenau, que é a inauguração do terminal Água Verde, que aconteceu no dia 26 de março. E ela vai trazer esse terminal, né, esse novo terminal vai trazer uma disponibilidade, um aumento da oferta de ônibus na cidade em mais de 30%. E a gente está aqui para falar desse assunto especificamente, mas também falar do transporte coletivo num todo aqui na cidade. E para falar desse assunto, eu recebo aqui comigo o diretor de transportes da SMTT, o Laírto Leite. Tudo bem, Laírto? Tudo bem, João. Estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida, né, que possa surgir em relação ao transporte coletivo no geral, mas principalmente do terminal que foi inaugurado e que começa a operação no próximo domingo agora. Pois é, então vamos começar falando sobre ele, né? Você falou agora no dia 2 de abril começa a operação, talvez quem esteja nos assistindo esteja já vendo no futuro, e até é legal se já começou a operação, a pessoa já começou a usar, comenta aqui, né? Fala como é que tá a utilização do terminal, né? Mas começa então, Laírto, falando pra gente como é que vai funcionar a dinâmica ali, o que ele vai trazer de melhoria, de fato, para o transporte coletivo de Blumenau. Então, né, João, o transporte, a gente precisa trazer o contexto como um todo, né? Vamos falar também da praça que foi inaugurada agora, né? Sim. Ele não é apenas um prédio, né? Para quem esteve lá no domingo, viu, né? A população compareceu, verificar exatamente do que se trata. Então, você não está entregando, não é um prédio, é todo um contexto, uma praça, né? Onde ela tem vários equipamentos públicos, né? Para aquela comunidade da região do Água Verde. E o transporte público daquela região ele foi muito bem contemplado. Eu estava acabando agora de receber da minha equipe técnica que só a região da Guilherme Perner ele está sendo contemplado com mais de 100 viagens em um dia no transporte coletivo. Para entender o que é isso, né? O Troncal 10, que é o troncal que atende a maior quantidade de pessoas, ele tem 140 viagens por dia. Para entender ainda também, né, o Troncal 32, que hoje ele tem 78 viagens, né, que é do Terminal da Velha. Hoje ele ainda não integra, né? Ele vai integrar a partir de domingo com o Terminal do Água Verde. Ele tem 78 viagens, né? E a partir então de domingo ele passa a ter 135 viagens, integrando com o Terminal do Água Verde. Então existe um grande ganho, não só para a comunidade do Água Verde, mas assim para todo aquele que é passageiro do transporte coletivo de Blumenau. Mas o melhor, a entrega desse terminal, ele também está sendo uma entrega do intermodal, ou seja, ele tem estacionamento, ele tem bicicletário, né, onde as pessoas que vêm, ele pode vir de bicicleta, deixar a sua bicicleta lá, como ele também pode vir com o seu veículo, deixando o seu veículo lá, e pode, as linhas maiores, né, se ele quer ir para Vila Itopava ou até para a região da Nova Rússia, ele pode caminhar de ônibus até 50 quilômetros, deixando o seu carro ou a sua bicicleta lá e fazendo essa integração com o transporte coletivo. Então, está sendo entregue não um prédio, e sim um intermodal onde as pessoas têm a possibilidade de se dirigir para todas as regiões da cidade através do transporte coletivo. Legal, interessante. Essa questão das viagens, né, dobrarem de quantidade, assim, né, aumentarem as linhas, né, as opções para aquela, porque aquela região é uma região que tinha essa carência, né, antes de ter o terminal justamente dessa. Qual é a grande vantagem de uma integração e de um terminal, né? Porque se a gente analisar, por que não criavam antes todas essas viagens? Se você olhar ali a região da Guilherme Perner, né? Ela saía com a viagem do loteamento e ela ia até o terminal da Proeb. Então, como ela não tinha uma demanda muito significativa fora do horário de pico, as viagens eram num escalonamento não tão significativo como agora. Agora, com toda essa região, você traz a linha alimentadora até o terminal,
troncaliza a partir dali, ou seja, você coloca as pessoas dentro de um troncal, traz da linha alimentadora... Que seria o 32, né? O troncal. O troncal 32. Você traz com as linhas alimentadoras até ali, troncaliza, você economiza com isso, porque você bota ela no troncal. Então, uma única viagem com várias linhas alimentadoras trazendo até ali, as alimentadoras tornam-se viagens menores, né, mais curtas. Então, essa é a grande vantagem, né? É o ganha-ganha. Ganha porque tem mais viagens para o passageiro do transporte coletivo e não tem viagem ociosa, com isso uma economia no geral, economia de combustível, menos ônibus circulando na rua, consequentemente, lá na ponta, quando a gente fazer a revisão tarifária também, o custo da operação fica mais barato. Porque essa falou das linhas alimentadoras, né? Elas acabam sendo mais rápidas também, de certa forma. Muito mais rápidas, consequentemente a gente já está estudando, já houve pedido lá no domingo de fazer algumas outras, além da configuração que a gente já fez agora, né? A população esteve lá, como teve alguns vereadores também conversaram com a gente lá, algumas novas configurações que a gente não fez já agora, mas que pode vir a estudar agora, uma nova configuração para atender melhor aquela comunidade. Sim. E então, que linhas que vão operar ali no terminal Água Verde? Como é que vai ficar essa questão na prática? Assim? Na prática, né, o troncal 32, então, com toda essa ampliação, né, que passa a ter 135 viagens dia. O 32, desculpa interromper, mas o 32 ele iria antes da fonte até na Velha. E agora ele vai encerrar a viagem lá no Água Verde? Como é que vai funcionar? Ele vai passar pela Velha ainda? Como é que vai? Ele continua saindo da Velha, a grande maior parte das viagens, né? Fonte, Proeb, Água Verde e Velha, e algumas viagens, então, ela termina no terminal da Proeb, mas passando via Água Verde, continua indo até a Velha. Então, a maior parte delas é Velha, via Água Verde, Proeb e Fonte. E algumas delas, então, até pela quantidade de demanda, ela termina no terminal da Proeb. Lembrando que a partir da Proeb tem várias outras opções, como o troncal 12, que tem uma frequência bastante significativa, as pessoas trocam ali, mas segue. Então, o troncal 32, o Interbairros, que também vai integrar ali, que é a linha 300, né? Sai da Velha, passa no terminal do Água Verde, né? Se dirige, então, ao terminal do Aterro e vai até o terminal Fortaleza. A linha 308, que quem nos acompanha agora sabe da dificuldade que tinha, né? Que é da Rua Bernardo Reiter. Quem nos acompanha agora sabe, a Rua Bernardo Reiter, João, ele tinha dificuldade da seguinte forma: tudo ele teria que ir para o terminal da Velha para depois vir para o centro. A Rua seria o trajeto negativo, como que se diz, né? A Rua Bernardo Reiter, ele está quase na Rua Bahia, ele teria que ir para a Rua para o terminal da Velha para depois vir para o centro. Agora, a configuração que a gente fez, ele pode integrar onde ele quiser, onde ele achar melhor, porque ele liga a Rua Bernardo Reiter agora, ele pode sair do terminal da Velha e vir para o terminal do Água Verde via Rua Bernardo Reiter e vice-versa. Mas, principalmente para quem está quase na Rua Bahia, ele vai integrar aqui passando pela Guilherme Perner, que é uma das quase 100 viagens que tem através da Guilherme Perner. Então, quem está nos acompanhando agora e mora na região da Bernardo Reiter sabe o grande ganho que vai ter ali. Nós estamos calculando que ele vai ter uma economia de tempo de cada viagem para se deslocar em torno de 40 minutos pela frequência que ele vai ter a partir do terminal do Água Verde. Ou seja, o ônibus vai sair do terminal da Velha, passa na Bernardo Reiter, onde ele vai se dirigir ao terminal do Água Verde e, consequentemente, ali a frequência grande que tem para ele se deslocar ao centro vai ser uma maravilha, um grande ganho.
Nossa, 40 minutos é muita coisa, né? Isso ganho no dia a dia das pessoas gigante. Né? Isso no transporte coletivo é fantástico. E também a linha do Passo Manso também integra com o terminal do Água Verde. A linha Divinópolis, né? São outras configurações também. A linha Divinópolis, quem mora lá sabe que ela morei lá. Recentemente me mudei, mas morei lá até pouco tempo. Então você conhece. A linha Divinópolis, ela era integrada apenas com o terminal da Proeb, né? E como é que fica a nova configuração? Ela passa a integrar, então, o terminal Proeb via a Rua Divinópolis com o terminal do Água Verde. Então, passa a contemplar também aquela região da Rua Johann Hoff e como a gente sabe que tem demanda ali, a gente pode também aumentar a frequência de horários via a Rua Divinópolis. O loteamento Primavera, então, né, com a linha 902, e o grande ganho ali foi a criação, então, da linha 905, que deixa eu pegar aqui qual será a circulação dela. Essa é a linha nova, né? Linha nova, da 905, que ela passa a atender, que não atendia até o momento, o loteamento Pamplona, o Vila Rica, a Água Branca, né, via a Rua Helma Trais, a Rua Arthur Mantal, vai até a divisa de Indaial e a Rua Ribeirão Branco. Então, essa é totalmente uma configuração nova que passa a atender, então, a partir agora do dia 2, domingo, essa região com a nova linha 905. Legal. E tem alguma linha que deixou de existir, que mudou nessa configuração? Não deixou de existir, todas continuam atendendo, todas houve um grande ganho. O número de viagens daquela região ele aumentou, no geral, em 89 viagens, a região do Água Verde. Ela teve um ganho significativo. Nenhuma deixou de atender, algumas com a configuração um pouco diferente, mas ela aumentou a frequência naquela região em torno de 30%. Legal, é bastante coisa, 30%. E como você falou no início, isso dá um impacto em todo o sistema de transporte, né? Não só naquela região que ele atende, né? Isso é em todo o sistema, porque quando a gente fala, né, parece que o terminal do Água Verde ele vai atender somente a região do Água Verde. Não é verdade. Em todas as pessoas que fazem integração, ela vai refletir de alguma forma, o terminal do Água Verde ele passa a refletir nos outros bairros também. Uma coisa até que eu achei interessante, que ainda não está em estudo para ver como é que vai ser feito, é a integração até com o transporte intermunicipal no futuro, né? É um planejamento que se tem, né? Sim, isso é um planejamento que se tem, é uma discussão assim que ela precisa ser bem minuciosa também, porque quem vem de fora, quem que vai pagar essa diferença e tal, mas é uma discussão que ela precisa acontecer, até porque o que a gente veja, né? Tem mais de 100 e poucas viagens, a gente vem acompanhando pelas empresas intermunicipais que circulam aqui quase sem passageiro nenhum também dentro do centro da cidade, que acaba sendo mais veículos andando dentro do centro da cidade, né? Desnecessário, com pouquíssimo passageiro, que o nosso transporte coletivo ele consegue absorver esse passageiro daqui. Então, são discussões. A gente teve ontem, inclusive, com o prefeito, que pediu que em 60 dias que a gente apresente algo nesse sentido, né, com a SNTT, um grupo de trabalho que nós temos, inclusive com a agência reguladora. Então, ele nos deu 60 dias para apresentar um projeto para ele, né? Nesse quesito de como que a gente vai trabalhar o intermunicipal, essa integração do intermunicipal com o nosso transporte coletivo. Porque ali, o pessoal que trabalha ou que mora em Indaial, o Pomerode, né, tem o complexo do Baden por ali, então o pessoal circula bastante por aquela região ali. E realmente, se tiver essa integração, né, o ônibus não precisa vir até o centro, né, o ônibus intermunicipal ele pode ir até ali, por exemplo. E temos capacidade de absorção desse passageiro, né, e aqui o caso do terminal do Água Verde seria com a Rainha, né, quem vem de Indaial, ela tem condições ali, o nosso terminal de absorver. Quem vem da região aqui de Pomerode seria com o terminal do Aterro, e quem vem de Gaspar, então, com o terminal da Fonte, né? Sim. A gente tem o cálculo, né, conversamos já com as empresas, são mais de 100 e poucas viagens que acaba refletindo aqui na região da Rua 7 de Setembro e também na Beira Rio,
que desnecessário. Nunca estão lotados também, né? E, então a gente poderia absorver que esse é a ideia das grandes cidades. O intermunicipal não circula junto com o transporte coletivo das cidades. A gente tira mais um veículo, né, que está ali ocupando um espaço maior, que podia ter um transporte com mais pessoas dentro, né? Com certeza. Essa é a ideia de transporte coletivo urbano. Né? Tem que fazer a coisa funcionar de forma fluida, né? Cada exatamente. vez mais eficiente também, né? Essa foi a determinação do prefeito ontem para nós. Legal. Então isso aí tá sendo encaminhado, né? Está no radar, sim. Legal. É isso bacana. aí. E aí, ainda, né, continuando ali no terminal da Água Verde, como você falou, tem toda uma estrutura, né? Tem ali uma área de lazer também, falou da integração intermodais. Explica um pouco mais pra gente o que tem ali além do terminal, além dos passageiros circulando ali pelos ônibus todo dia. Bom, tem um pet place, ou seja, né, isso é legal. Um local onde as pessoas podem se dirigir para aquele local levando o seu animalzinho de estimação também, né? Vai se dirigir àquela praça, não ao terminal, lógico, né? Mas assim, a pessoa quer fazer a sua ginástica, quer fazer a sua caminhada. Tem um local também para skate, né? Os profissionais da área também, um local que ficou muito bonito, exatamente. E aquela região, ela era carente de uma boa praça, né? Está iluminada, está bonita. Então aquilo é um local realmente que ficou fantástico, né? Toda bem feita, bem preparada, né? E a questão do transporte no geral, né? A questão do trânsito também, nós vamos analisar agora como que se comporta a partir da hora porque não tem interferência e ela não deve de ter, a não ser que haja necessidade, não tem uma interferência nem de semáforo, como também de uma faixa elevada, alguma coisa nesse sentido. No entanto, para quem nos acompanha, saiba que tanto o planejamento quanto a SMTT, ela vai estar acompanhando o desenrolar a partir de segunda-feira, né? Como é que se comporta o trânsito naquela região, né? Para ver se há a necessidade, então, né? Se não houver necessidade, melhor ainda, né? Porque tem que a coisa fluir. Agora, se houver necessidade, então, de sinaleiro, da intervenção humana ou até intervenção de uma faixa elevada, será colocada também, porque a gente percebe que alguns motoristas se dirigem numa velocidade bastante superior. Mas a gente pede também para aquele que nos acompanha, tudo aquilo que está ali é equipamento público, sendo público, ele é meu e seu, né? Claro. Então, que tome cuidado também, mas principalmente o cuidado, né? Se houver alguém danificando algum equipamento, né? Que chame a polícia, porque foram equipamentos muito caros também, né? Algumas pessoas, mas demorou para fazer, demorou por causa dos atos de ilegalidade que tem que ter com obras públicas, né? Então, toda aquela praça que está muito bonita, todo o terminal que realmente ficou muito bonito, muito bem feito, eles são equipamentos públicos. O equipamento público, ele é de toda a população de Blumenau, de qualquer uma pessoa que usa, né? Sim. Então, a responsabilidade, ela é toda nossa. Quando eu digo nossa, é nossa pública, não é nossa que somos funcionários públicos, né? Então, do cidadão, né? Do cidadão contribuinte que paga impostos, né? Então, ele tem também a obrigação, o direito, o dever de ter o cuidado com ela, ele é parte disso, eu vi alguém, mas eu não quero me incomodar, não. Ele deve de se incomodar, sim. Chamar a polícia, nós temos um convênio já com a PM, muito exitoso também, a PM faz visitas nos terminais, né? Os terminais dos outros já vai fazer nesse também, fazendo abordagem de pessoas, né, muitas vezes suspeitas e tudo mais, porque ela dá aquela sensação de segurança nos terminais. E nós já temos há 1 ano esse convênio e ele é muito exitoso. Mas precisa cuidar. Você que nos acompanha agora, saiba que é obrigação minha e sua também fazer segurança pública. Exato. E até porque também tanto a segurança e a questão da despesa, né, sai do nosso bolso, né? A gente que paga depois se está quebrado e quando tem que consertar, né? O contribuinte que vai pagar, né? Exatamente. Então todo mundo tem que cuidar. Tá vendo? Não é para vandalizar, não. Deixa lá bonitinho, deixa funcionando. E, bom, não sei se tem mais alguma coisa pra gente falar sobre a questão do terminal, mais alguma novidade, ou se a gente abrangeu tudo pra gente partir agora para uns outros assuntos envolvendo
transporte coletivo? Eu acho que, no geral, né, em relação ao terminal, acho que a gente colocou, pode surgir outras coisas ainda, né? Mas em relação ao terminal, funcionalidade dele, 89 novas viagens, né, feito ali, a nova linha que se criou, a gente já falou também, o intermodal que surgiu ali, eu acho que a gente, no geral, a gente já falou, né, já deu uma pincelada daquilo que vai acontecer ali. Eu acho que está de bom tamanho, podemos ir para uma abrangência geral do transporte coletivo, sim. Legal. Lembrando também que quem quiser saber horários, né, tem como consultar pelo aplicativo, pelo site da Blumob, né, que a pessoa pode consultar. Isso foi muito bem, a tua colocação foi muito importante, né, que as pessoas utilizem o aplicativo da Blumob para se deslocar. Muitas vezes a gente ouve alguém dizendo assim, olha, eu fiquei 2 horas aguardando o transporte coletivo. Gente, não é possível que hoje ainda alguém fique 2 horas sem saber qual é o horário do seu transporte coletivo. O aplicativo ele tem um dispositivo que você pode colocar um alerta 10 minutos antes do ônibus passar. Primeiro, né, que é um exagero dizer que ficou 2 horas, porque não tem de 2 em 2 horas o transporte, principalmente durante a semana, que são os horários de compromisso. Segundo, você pode colocar um alerta dizendo assim, olha, eu moro perto aqui e eu quero que ele me dá um alerta 10 minutos antes do ônibus passar. Em tempo real, né, o aplicativo ele dá em tempo real, olha, em 10 minutos ele vai passar aqui e eu me dirijo. Então, ali tem todos os horários da sua linha com mais esse alerta. Baixa o aplicativo, você anda antenado com o aplicativo, né? Então, é importante. Os horários já estão disponíveis lá no aplicativo, como também no site da Blumob, e já estão lá no terminal, mas como ele não está ainda aberto à população, né, mas já estão lá no terminal. Então, acompanhe através do aplicativo, através do site da Blumob, acompanha todos os horários que estão circulando, que vai circular a partir do dia 2 por ali, e são muitos horários. Certo. E aí, como é que a gente falou, né, os horários a pessoa pode consultar, e como é que a pessoa pode fazer se ela sente alguma demanda? Eu acho que está com um pouco horário na minha rua, como é que ela pode solicitar isso? Onde é que ela entra em contato? Como é que faz? O principal seria através do 156, opção 3, né? Isso é uma opção já da SMTT. 156, opção 3, ela vai dizer, olha, a minha rua aqui eu acho, né, já colocar qual seria a opção que ela acha que seria importante, lembrando que não necessariamente que a gente vai atender, sim, porque assim, o transporte ele é coletivo, né? Às vezes, eu queria mudar tal horário, às vezes é uma questão, eu queria mudar tal horário, tal, mas às vezes é uma questão só dela. E o que a gente precisa entender? Quando eu mexo, às vezes, um horário, ele perde a conexão. Então, eu preciso fazer o acompanhamento. Por exemplo, só para você ter uma ideia, tem uma passageira de transporte coletivo que ela utiliza uma linha do transporte e ela diz que ela não consegue chegar no trabalho tal horário. Então, ela queria que a gente adiantasse esse horário, né, que é de um troncal, que ele sai do terminal da Fonte às 4h30 da manhã. Ela queria que saísse às 4h20. Agora, se eu saio com ele às 4h20, as linhas alimentadoras todas daquele terminal não chegaram ainda, como também do terminal da Proeb, que ele chega lá uns 10 minutos depois, também não chegaram ainda, porque é uma questão de conexão. E ela fica indignada com a gente, que diz que a gente não atende ela em 10 minutos. Mas o atender ela em 10 minutos seria mudar todas as conexões do terminal do Garcia, do terminal da Fonte e do terminal da Proeb. Então, tem coisas que parecem pouquinho, mas são impossíveis de fazer. Às vezes vai atender uma pessoa, mas deixar de atender um monte de gente. Né? Então, várias, né? E isso inclui também, só para ver a complexidade, isso inclui também o terminal do aterro. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem sim, porque quando ele chega no terminal da Proeb, ele também já chegou o troncal 12, que veio do terminal do
ter. Então, essa é uma complexidade, é um emaranhado muito grande. Então, o transporte coletivo, ele é uma complexidade. Sim. Então, quando a resposta, por algum motivo, você pode ter certeza que nos acompanha, eu conheço a minha equipe, quando a resposta for não, você pode ter certeza que não é um simples não, é porque não deu. Todas as alternativas foram tentadas. Consideradas, né? Foram consideradas. Não deu porque não é possível, exatamente. Não é simples, não é pelo simples fato de dizer que não. Não deu porque não é possível fazer, né? Então, agora, pode fazer a tentativa, muitas coisas se faz, muitos horários se mexe para encaixar. O intuito, nós, SMTT, a nossa equipe de transporte, temos ainda 15 fiscais na rua, acompanhando as viagens de como acontece, né? E uma equipe muito forte dentro, ouvindo as pessoas e fazendo as modificações que sejam necessárias. O nosso motivo de existir é para fazer um transporte coletivo melhor para você que é passageiro que nos acompanha agora. Exatamente. E como você falou, tem todo esse sistema ali integrado, né? Então, às vezes, uma mudança não é possível, mas tudo é considerado. É bom saber disso, né? Que quando a pessoa solicita, pelo menos a solicitação dela não cai lá num limbo que não vai ter uma resposta. Exatamente, ela vai ter uma resposta, por isso que é bom registrar no 156, porque tem um prazo, inclusive, para fazer a resposta, e todas as possibilidades são consideradas, né? E analisado, verificado qual é a possibilidade de atender ou não, mas quando a resposta é não, é porque realmente não é possível de fazer. Bem... Então vamos falar agora com relação ao transporte coletivo no pós-pandemia, né? A pandemia trouxe um desafio muito grande para todo mundo, né? Todo mundo teve que se adaptar de várias maneiras e o transporte coletivo não foi diferente, né? Teve momentos que ficou sem transporte, depois o transporte voltou parcialmente, até que, né, voltou a funcionar na totalidade. O que mudou? O que vocês entenderam que antes da pandemia funcionava de um jeito e depois acabou mudando? Isso aconteceu? Como é que foi isso para vocês? Aconteceu, João. Se a gente analisar assim, que o ano de 2020, né, ficou 132 dias exatamente sem transporte nenhum. 132 dias, né? Então, isso praticamente quebrou muitas empresas. Eu confesso que eu achei que ia quebrar aqui o sistema também, né? E isso houve uma modificação a nível de Brasil, né? Eu falo de Brasil porque não conheço fora do Brasil, mas hoje posso dizer que sou um grande conhecedor do transporte coletivo a nível de Brasil. Primeiro, porque sou membro efetivo da WRI Brasil, que é um instituto de pesquisa de transporte coletivo. Sou membro efetivo também do Fórum Nacional de Mobilidade Urbana, da qual estou indo ao Rio de Janeiro, de uma reunião no dia 18 e 19 de abril agora, né, como participante. Porque você precisa sair um pouquinho do horizonte daqui. Se você fazer só aqui, você não tem noção. Então, em muitas vezes, nas reuniões, tanto da WRI Brasil quanto do Fórum, você começa a perceber, a situação não é só de Blumenau. Mas, naquele momento, como muitas cidades aconteceram, a gente achou que realmente o transporte coletivo não ia mais fazer. E aí eu agradeço, se estiver nos acompanhando, o prefeito Mário, a vice-prefeita Maria Regina, pela confiança que tiveram com a gente e também a sensibilidade de entender que não se faz mais transporte coletivo sem subsídio. E muitas vezes tão demonizado pela, né, algumas pessoas até influentes, às vezes até alguns vereadores, né, dizendo não, mas é dinheiro para Blue Mob, isso, aquilo, aquilo. Hoje, para entender, tem um custo da tarifa, um custo do sistema, baseado também lá em situação que ficou sem transporte, ela chegou no custo. Para você ter uma ideia, hoje a tarifa custa, o custo dela, da operação, custa R$ 6,81. Se você aplicar isso para o passageiro, fica impagável, ele vai fugir desse transporte, ele vai para motinho, ele vai para o aplicativo, ele vai para outra situação e nós vamos criar um caos no trânsito, né, com outros modais de transporte e não vai. Então, assim,
o prefeito Mário, né, ele teve essa compreensão, soube que tinha que botar subsídio, né, que é dinheiro da população, dinheiro de impostos, que até poderia ser aplicado, só que não é uma realidade só de Blumenau. Eu estive em Salvador. Era isso que eu ia perguntar também. Isso acontece em outras cidades do Brasil, não é Exatamente. Então, assim, até 2019, tinha 4 cidades brasileiras que colocavam subsídio no transporte coletivo. E uma delas era Florianópolis. Certo. Outra, São Paulo e tal, né? Em Salvador, quando eu estive em novembro, já tinha 280 cidades brasileiras que colocavam subsídios. Umas um pouco mais, outras um pouco menos, porque não faz mais transporte coletivo sem subsídio. Não tem como. Existe um custo. A conta não fecha. Não fecha. É simplesmente assim. Até eu era muito contra o subsídio, né? E tinha muito orgulho que a gente administrava de uma forma que não havia necessidade de subsídio. Agora não dá mais, né? Acredito também, né, que precisa necessariamente de uma força entre os 3 poderes, municipal, estadual e federal, onde precisa de uma contrapartida. Mesmo a matemática feita, né, ano passado, e aí essa é uma situação que muitas vezes as pessoas ou não querem saber ou não sabem, né? Nós temos 295 municípios catarinenses. O governo federal fez uma ajuda no ano passado, que nós, Blumenau, recebemos 4.227.000 de uma ajuda do governo federal. Leis que demorou ainda para vir, mas graças a Deus que veio, leis federais, onde deu a gratuidade para o idoso. É muito fácil, eu faço leis e mando os outros cumprirem, né? Mas deu uma ajuda na ordem de 4 milhões, foi só no ano passado, né, que veio essa ajuda. E agora, né, a Frente Nacional dos Prefeitos insiste com o novo governo que essa ajuda precisa continuar, mas essa ajuda não está só lá. E aí, quando baixou a gasolina, o diesel, que é o principal fator no transporte, ele não baixou. Você veja que o diesel ele continua caro, baixou um pouquinho, mas não na mesma ordem, né? E aí são políticas que, de repente, precisa trabalhar. O que precisa baixar é o diesel, zerar, de repente, o ICMS do diesel. A cadeia produtiva ela é a diesel, né? A máquina agrícola é a diesel, o caminhão que transporta as mercadorias são a diesel, e o que transporta a maior parte do que transporta o passageiro no transporte coletivo, ele é diesel. Porque hoje já tem aí, né? Eu estive em Salvador agora, tinha pelo menos 4 veículos lá elétricos, mas o veículo elétrico é um sonho, é isso, mas ele ainda custa 4, 5 vezes o valor de um ônibus convencional a diesel, né? Um ônibus aí custa mais ou menos aí um carro pesado, como é chamado, capacidade para 80 passageiros, ele custa mais ou menos 600 a 700 mil reais, e um veículo com a mesma proporção de transportar passageiro, elétrico, ele custa 2 milhões e 700, 2.800, quase 3 milhões de reais. Então, assim, é limpo, é beleza e tudo mais, mas ainda o impacto na compra desse veículo ainda não é viável, né, infelizmente. Ainda é uma pena, né? Porque deveria, né? Deveria ter mais incentivo. Deveria ter mais incentivo, né? Que se olhe mais para isso, né? Realmente. E não só porque está se falando muito nessa transição energética, ela é importante, né? Para a questão ambiental também, né? Muito importante. Principalmente para a questão ambiental, né? Mas se não tiver incentivo, mais uma conta que não fecha, né? É verdade. Tem que ter esse olhar para isso também, né? É verdade. E interessante você falar sobre essa questão da tarifa, porque tem muito esse questionamento, né, de porquê do subsídio, e eu não... Realmente, isso para mim também é uma informação nova, que tem muita cidade no Brasil que tem esse subsídio, isso é bem comum. Até novembro já tinha 280 cidades brasileiras que entenderam, né? Tem que ter a compreensão que sem o subsídio não funciona mais. E o que eu quero ter? Eu quero ter uma empresa que presta o serviço com continuidade,
confiabilidade, porque o transporte coletivo, João, ele precisa ter, o passageiro do transporte coletivo, ele precisa saber que amanhã de manhã vai ter o transporte lá. Eu vivi, né, eu não sei quanto tempo você está em Blumenau, mas para quem nos acompanha... Não, eu sou daqui. Opa! Aqui. Mas para quem é de Blumenau, ele tem que saber, quem é passageiro do transporte, ele tem que ter confiabilidade no sistema. Coisa que a gente não tinha anterior, né, quando era lá do tempo do consórcio SIGA, porque tinha paralisações. Eu vivi isso aqui já como diretor e eu não tinha condições de pedir para o sindicato dizer, não, vamos transportar, porque quem está com fome, ele não quer saber. Quem estava com aluguel atrasado, quem não tinha dinheiro, porque estava sem salário. Sem salário. Como é que você vai pedir para a pessoa, para ela voltar ao trabalho e ela não fazer a paralisação? Diferente do que está agora. O que nós prometemos, a gente sabe dos anseios da população de querer mais horários, né? E é justo esse pedido da população. No entanto, o que a gente promete hoje está sendo cumprido. Tem 30 horários lá na sua rua, deveria ter mais? Pode até ser, eu não vou entrar nessa discussão, mas esses 30 horários prometidos estão cumpridos. Eles estão lá, estão acontecendo todos eles, né? Estão lá e estão acontecendo. Isso é importante, realmente é. E era uma incerteza muito grande que a gente tinha na época lá, que de repente não tinha ônibus e parava tudo e aí virava o caos na cidade. É a única comparação, João, que eu aceito fazer, é com o antes e com o atual. Entende? Fora disso, eu não aceito fazer comparação com o transporte coletivo, porque eu falo do que a gente pegou em 2013 e do que a gente representa agora, né? Sim. Porque de vez em quando tem um saudosista que fala, mas do consórcio, e nós falamos antes dos bastidores, e eu faço questão de responder em relação ao minhocão, ou o Deve carro... responder essa pergunta até hoje, né? Cadê o minhocão? Não bota o minhocão na rua. Aproveito para responder. Né? Nada contra também ao minhocão, né? Esse dia eu conversava com um dos vereadores, mas o carro tinha um conforto, lá tinha, exatamente, não vou tirar o mérito, né? Quando eles eram zero. Quando eu cheguei, eles já eram velhos, cansei de ver quebrado nos corredores, né? E porque isso realmente acontecia, estavam velhos já quando eu cheguei, porque era da década de 90, esses veículos, e tava... Mas onde é que estava o problema? Por que quando a gente fez o novo termo de referência a gente não incluiu? Porque tem coisa mais nova, tem tecnologia mais nova. O que a gente tem hoje, que principalmente rodam no Troncal 10 e que nós estamos colocando ar-condicionado, equipando eles melhor, né? Que são aqueles Scanias com eixo bidirecional, ou seja, ele é trucado na traseira, que ele dá um certo conforto. Aquele que tem 2 pneus atrás. Tem 2 pneus atrás, né? Não vamos falar tecnicamente, você que não entende um pouco de ônibus. Justamente para isso, para gente tentar para todo mundo entender. Né? Tem 2 pneus atrás. Ele gira um pouco aquele eixo também, para a hora que ele sair do meio-fio, não tem problema. Isso são tecnologia que, para mim, que não sou motorista, e você que não é também, fica tranquilo, fica dentro do ônibus. Ele tem capacidade, esse veículo, de transportar até 100 pessoas. O articulado, ou o minhocão, como era mais conhecido, ele tinha capacidade de 120 pessoas. Aquele veículo, ele tinha, sempre tem, o articulado sempre tem. Ele tem um problema mais sério, de problema com a articulação, aquela sanfona, às vezes rasga e tudo mais, ele tem um custo daquilo ali, mas o pior, vamos falar do antigo, né? Eu já peguei o ônibus daquele que estava chovendo dentro porque a sanfona estava rasgada. Então, a história já está aí, mas principalmente aquele antigo, ele tinha um problema muito grave, como ele é um carro pesado, o consumo de combustível. E o combustível, ele reflete muito na tarifa. E aquele carro, ele fazia 1 quilômetro com 1 litro de diesel. Esse Scania que nós temos hoje, que estamos ampliando, temos 21 na frota e estamos colocando ar-condicionado nesse veículo. Esse veículo ele faz 2,8 com 1 litro de diesel. E isso faz a diferença. Porque muitas vezes as pessoas dizem, no entre-pico você pega e bota outros veículos rodar. E aí você deixa parado. Uma frota não é assim que ela funciona. Então esses Scanias que a gente tem, esse com eixo bidirecional, ele pode rodar com menos passageiro no entre-pico, porque o consumo de combustível dele não é
tão acima da média. E coisa que o articulado não dava. Então, tu teria que ter uma frota para o pico e uma frota para o entre-pico, ou seja, você onera muito a sua frota de veículos. Então, quando surgiu isso, ainda tinha quem defendia, poxa, mas o articulado ou biarticulado, existe biarticulado, carro de 30 metros, e nada contra também. A estrutura de vai só um motorista, vai só isso e tudo, mas você tem que pesar mais ou menos com quantos passageiros está rodando. Então, aquele transportava 100, esse transporta, o articulado, né, o minhocão, transportava 120, esse transporta 100 pessoas, a escolha por esse foi com certeza muito melhor do que se fosse trazer o articulado. É isso que eu falei, você deve responder até hoje essa questão do minhocão, né? Com certeza. Tem o saudosista, sim, nada contra, né? Eu tive numa feira em São Paulo, ainda se produz o articulado, porque tem cidades que ainda justifica ter o articulado. Sim, cidades maiores, talvez? Não é o caso da nossa. Eu espero que um dia ainda tenha, né? Que tenha mais passageiro, porque as cidades grandes ela tem que optar, sim, por transporte coletivo e não do individual, né? A nossa, por ter uma característica, né, talvez na cidade, uma qualidade de vida boa, as pessoas usam muito o transporte individual, mas o transporte deve de ser coletivo e não individual. Tem também a questão até da geografia da cidade, também tudo isso interfere, né? Por causa das ruas, né? Às vezes ficam mais estreitas, tudo isso é levado em consideração. Né? Tudo isso interfere. Legal. A gente separou algumas... nosso tempo já está terminando. Então a gente separou aqui algumas perguntas que as pessoas enviaram pelas redes sociais e aí eu vou te fazer essas perguntas para a gente esclarecer essas dúvidas. Uma delas foi, você consegue reorganizar os horários e parar de liberar o corredor em horário de pico? Quem depende de ônibus perde o próximo por questão de minutos por causa do trânsito no corredor. Como é que é essa questão do... Bom, existe uma situação assim, né? De repente o horário, o corredor que a pessoa se refere, com certeza é o corredor da Martin Luther, né? Digamos assim, eu como diretor de trânsito gostaria de nunca liberar corredor nenhum. Né? Seria o ideal. Mas eu tenho que ter o olhar também, olhar de governo. Né? A Martin Luther, se você olhar da região central, é a única via de acesso aqui para a região da Rua São Paulo, para a região norte da cidade. Então, assim, ela viraria um caos. Então, vamos dizer, de repente, é a única palavra a poder ser dita, a gente precisa ir naquele horáriozinho dividir o prejuízo entre o transporte coletivo e o transporte individual, né? Liberar naquele momento para dividir o prejuízo, porque senão tu vira um caos no trânsito. E porque senão as pessoas que usam o carro, elas iam continuar usando, eu ia trancar os ônibus, além da Beira-Rio, eu ia trancar o ônibus lá na Rua das Palmeiras, lá na Rua Itajaí e lá na Rua Amazonas, porque era o que ia acontecer. Então, de repente, fluir aqui na Martin Luther, eu posso deixar o ônibus fluir também lá na Rua Amazonas, lá na Rua Itajaí e lá na Rua das Palmeiras, de alguma forma um pouco melhor, inclusive na Beira-Rio. Ele ia dar alguma fluidez. Agora, o certo seria a conscientização das pessoas. Vamos utilizar o transporte coletivo, não libera ali, eu coloco mais ônibus que temos condições de fazer contratualmente e tudo, para absorver as pessoas, e a pessoa que usa o transporte coletivo, ela vai dizer, não, a prioridade é minha, e aquele que talvez está ali no carro, na fila, né, e ele perceber, não, o transporte coletivo está fluindo e eu estou aqui na fila, eu vou passar a usar também o transporte coletivo, que é assim que se fala tanto da Europa, que eu não conheço nada, nem no Paraguai, não tive fora do Brasil, mas é assim que ele deve de se sentir valorizado e é assim que nós queremos mostrar para o passageiro do transporte coletivo o valor que ele tem. Você falou da Europa, eu não vou vou usar São Paulo, que também não é, né? A gente sabe que os problemas todos que tem em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Mas eu achei curioso que eu tenho um primo que mora lá já há 40 anos, ele mora lá. E ele deixou de ter carro, porque ele falou assim, São Paulo é uma cidade gigantesca e o trânsito é horrível.
Então, é melhor eu ir de metrô, de ônibus, eu chego muito mais rápido do que se eu ir de carro. Então, realmente, essa transição, né, que... Não sei aqui em Blumenau, né, se chega a acontecer isso, mas as pessoas realmente pararem para perceber que, né, que o transporte coletivo sendo vê como uma opção viável mesmo. Né? Exatamente. Vamos dizer que está um pouco difícil para essa compreensão, mas ela vem acontecendo. E a criação ela é gradual, né? Ela vai... Exatamente. E a criação de corredores, né? E assim, ó, às vezes a gente quer corredor muito grandes e tudo mais, e são pequenos corredores. E aí eu posso citar pequenas observações, né, que eu ajudei a participar com a equipe do planejamentos e tal. Por exemplo, se você vê esse da Rua 7, aqui no final da rua Paulo Zimmermann, Sim. Esse trechinho que tem ali, nós tinha histórico de demorar 9 minutos para cruzar a própria Paulo Zimmermann aqui. Em horário de pico, estamos falando de coisa de 6, 7 anos atrás. Então você precisa levar... Que é um trechinho pequeno. Super curto. Você precisa levar a equipe de técnicos, né, o planejamento, quero agora me dirigir ao secretário Éder, ao diretor de mobilidade, o Paulo Sérgio, que sempre são muito atentos aos pedidos desse diretor. Temos uma sintonia fantástica de levar em loco. Né? Eu sou o tipo de pessoas, conheço já, às vezes eles mostram um mapa lá para mim, eu digo, pode esquecer, eu sou do tipo visual. Eu gosto de ir lá no local e mostrar a situação, o que acontece lá. Né? Eles riem, porque engenheiro mostra risco. Eles estão acostumados com o mapa, né? Mas eu também não consigo. Olha, estão acostumados. Eu digo, vamos lá, vamos em loco lá, né? Eles riem lá, né? Mas porque precisa ir lá, às vezes pequenos trechos você libera grandes gargalos, né? E o transporte coletivo, ele precisa disso. A gente fez uma interferência, levei esses dias também, lá no bairro da Velha, as pessoas, mesmo que era proibido, mas o motorista muitas vezes quer dar um pulo do gato, ele fazia o retorno em cima da via, era proibido, e com isso atrasava o transporte coletivo em 15 minutos cada viagem. Né? 15 minutos para o transporte coletivo é muito. Sim. Então, fizemos o projeto, apresentamos o prefeito, autorizou que executasse o projeto. Então, assim se faz transporte coletivo. Temos mais algumas perguntas? Temos. Vamos lá. Temos mais duas aqui que vieram pelas redes sociais. Uma delas é, quando irá retornar a linha 310? Então, a 310, eu acredito que ela não vai mais retornar. Eu não tenho tempo aqui agora de explicar todas as opções que a 310 tem, mas a 310 eu posso dizer que ela é uma linha que chama-se sobreposta, ou seja, tem várias opções, né, que pode ser utilizada no lugar da 310. Então, ela estava uma linha que chama-se sobreposta, tem várias opções que pode ser utilizado. Você lembra de pelo menos umas duas? Assim que pode? Pelo menos para... Ou onde é que a pessoa pode consultar? No aplicativo, no site? Ela pode consultar, ela faz essa pesquisa através do 156, opção 3, que nós vamos dar todas as opções que tiver ali no lugar da 310. Tá, legal. E tem mais uma aqui que eu tinha pulado, mas podem voltar com a linha dos trabalhadores 1164? Tudo é possível, desde quando a gente comprovadamente tem a demanda. O transporte coletivo ele precisa ser administrado como uma empresa deve ser administrada, tendo demanda justificável, né? O que não pode mais hoje com o transporte coletivo, porque houve o pedido desse e tal. Tudo eu respeito, tudo que chega, mas eu vou fazer uma avaliação, de demanda. Tem que ter justificativa. Para você que nos acompanha agora, e para você, João, assim, o custo mais ou menos de 1 quilômetro rodado, ele beira R$10. Então, vamos falar, eu preciso ter essa compreensão. A linha ida e a volta, ela vai dar 20 quilômetros, tá? Então, teoricamente, eu tenho que ter mais ou menos uma renda, no geral, de R$200 com essa linha. Para R$200, se a gente vai botar, vamos falar de R$5 cada passageiro, né? Então, para R$50 vai dar 10 passageiros, ela precisa na ida e na volta ela pegar 40 passageiros, mais ou menos para se equilibrar. Mas o Troncal 10, ele transporta 100 pessoas. Sim, essa compensação existe também, a gente leva em conta também o lado social da linha, isso também leva em conta. Então não mas ela tem que tudo se pagar, não necessariamente.
tem linha que ela não se paga nunca porque tem a outra que compensa. Então, tudo é possível, mas, no geral, 1 quilômetro rodado é mais ou menos na faixa de R$10. E é nessa base que eu tenho que ir lá, vou analisar, vamos fazer a avaliação se é possível ou não. Então, nesse caso da linha do trabalhador, vai ser avaliado. Será avaliado. Legal. Então tá. Tá certo, Laírton. Essas foram as perguntas que a gente recebeu pelas redes sociais, né? Não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar sobre essa questão. A gente falou de bastante assunto, né? Esse tema transporte coletivo, ele é amplo, né? Dá pra gente ficar muito tempo debatendo, né? Sim, ele realmente é amplo, né, João? É assim, ó, eu quero já me despedindo, mas agradecer pelo espaço, né? Sempre dizer que a SMTT ela sempre vai estar à disposição de quem quer que seja, né? Às vezes as pessoas acham um distanciamento muito grande. Será que eu consigo falar com esse ou com aquele? Comigo sempre. Se marcar horário, fica melhor. Eu vou tirar pelo menos meia hora para atender. Mas precisa ser associação de moradores? Não. Eu pessoalmente sou passageiro do transporte coletivo. Consigo falar com o diretor de transporte? Sim. Telefone 3381-7000, né? Ramal 2459. 2459 é da minha sala. Você que acompanha, pode ligar, pode marcar, eu vou atender, não tenho secretária, eu vou agendar e vou lhe atender. Vou lhe dar pelo menos meia hora. Claro que essa meia hora ela tem que ser produtiva, né? A gente marcar, procurar chegar no horário, porque a agenda realmente, se você chegar 15 minutos depois, você vai ter só 15 minutos para conversar comigo, porque a agenda realmente é bastante significativa. Então, tem acesso, sim, me sinto servidor e por isso quero servir da melhor maneira enquanto estiver no cargo a população de Blumenau. Então tem acesso, sim. Pode trazer a sua sugestão, pode levar direto, pode fazer através do 156, que será respeitado. Nós existimos, a SMTT, para isso, para colaborar, para fazer um transporte coletivo melhor para a cidade. Legal, muito bacana. Essa visão é muito importante, de olhar pelo cidadão, né, pela cidade. Obrigado, Laírton, pela presença aqui e está convidado a voltar. Quando quiser, um grande abraço a quem nos acompanha, a quem vai nos acompanhar ainda e sempre à disposição. Obrigado. E assim a gente encerra então mais uma edição e lembrando que você pode seguir as redes sociais da SMTT, deixar lá suas perguntas, tanto no Instagram, no YouTube, onde a gente coloca o episódio aqui, e também no Facebook. Então, até o próximo episódio. Tchau!